Mais velho do que Matusalém. A doutrina secreta. Capítulo 35. A fé. Mecanismo da vida extrema. Palavra de Jesus, disse o Senhor. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: move-te daqui para acolá, e ela se moverá. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Nessas declarações, Jesus não trata a fé como metáfora piedosa, mas como força objetiva, energia real que interage com a criação. A fé não é somente crença, mas poder ativo, lei espiritual que move, sustenta e transforma a própria matéria. No Evangelho de Tomé, encontramos: se disserdes, montanha, move-te, ela se moverá. Se vos despojardes da dúvida, sereis iguais aos filhos da luz. Aqui, a fé aparece como chave de libertação, uma força capaz de suspender as limitações da natureza decaída. No Evangelho dos Hebreus, a fé é descrita como a vestimenta dos imortais. Ela cobre o homem e o protege da corrupção, fazendo-o participante do corpo incorruptível. E no Apocalipse de Tiago, Jesus instrui: não temas os que matam o corpo, mas não podem tocar a vida, pois a fé é o selo do Espírito, e quem a possui já venceu a morte. Assim, nos testemunhos paralelos, a fé não é simples confiança, mas mecanismo de incorruptibilidade, ponte entre a condição terrena e a eternidade. Um homem idoso, cansado de sua jornada, aproxima-se do mestre e pergunta: Senhor, como poderei viver mais, se meu corpo já desfalece? O mestre toca seu coração e responde: tua vida não se mede pela areia da ampulheta, mas pela força da fé que habita em ti. Pois a fé é chama que renova a carne, vigor que desperta a mente e luz que ilumina a alma. Quem a possui não conta dias, cria-os. Quem nela habita não teme a morte, transcende-a. O homem, ao ouvir, sente suas forças retornarem como a seiva que sobe pelo tronco de uma árvore seca, e compreende que a fé é mais tangível que o pão, mais vital que a água. É energia que sustenta e que prolonga. Se buscamos compreender a longevidade extrema e a transcendência, precisamos admitir que há uma energia superior às forças biológicas conhecidas. A ciência estuda os nutrientes, os exercícios e as células, mas ainda não pode explicar o poder que renova o espírito e, por consequência, regenera o corpo. A fé, entendida como confiança absoluta no divino e como unidade entre a vontade do homem e a vontade de Deus, é esse mecanismo oculto. Não é superstição, mas princípio ativo. Não é fuga da razão, mas lei espiritual que governa a realidade. Quando Jesus afirma que nada é impossível ao que crê, ele inaugura um novo paradigma, a fé como ciência da vida eterna. Dominar a fé não significa crer passivamente, mas saber aplicá-la como energia criadora, alinhando pensamento, emoção e espírito ao Espírito Santo. A fé, então, não apenas consola, transforma, não apenas promete, concretiza. É, portanto, a chave que abre o caminho da longevidade extrema e da transcendência consciente, permitindo ao homem decidir o momento de sua passagem e viver em plena comunhão com Deus até esse instante. Ao olharmos para as palavras de Jesus, vemos que a fé nunca foi apresentada como ilusão piedosa ou emoção passageira. Ela é força objetiva, capaz de mover montanhas, de restaurar corpos enfermos e até de romper a fronteira da morte. O Mestre não disse: quem crer viverá de esperança, mas afirmou: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Logo, a fé é mais do que crença, é energia viva, atuante, tangível. Aos olhos da tradição espiritual, a fé é o selo do Espírito Santo em nós. Aos olhos da filosofia, é a convergência da vontade humana com a vontade divina. E aos olhos da vida prática, é o que sustenta cada passo do homem que busca viver sem declínio.
Se quisermos falar de longevidade extrema, de juventude sem corrupção e de transcendência voluntária, não podemos tratá-la como abstração. Precisamos estudá-la como princípio, compreendê-la como lei e dominá-la como ciência. Assim se abre o próximo caminho, a ciência espiritual da fé. Nele, veremos que a fé não é mistério inalcançável, mas uma disciplina que pode ser cultivada, exercitada e expandida. Descobriremos como a fé opera sobre o corpo, a mente e o espírito, como ela estrutura a realidade e como se torna o motor da vida plena.